Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 13, acompanhe comigo. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros dizem Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. Até aqui, queridos, vamos orar? Obrigado, Senhor, por tua palavra. Que bênção é estarmos reunidos aqui na tua casa, Senhor, e nós estamos reunidos aqui no nome de Jesus, porque cremos em Jesus, porque confiamos em Jesus, porque tu és o nosso Senhor. E queremos orar agora que a unção do Espírito Santo, mais uma vez, seja sobre a minha vida que vou falar e sobre a vida do teu povo que vai ouvir. Que hajam, Senhor, corações abertos pelo mover do Espírito Santo e prontos para receber a tua palavra que transforma, que cura, que liberta, e que ela possa produzir em nós o propósito para o qual ela foi designada. Senhor, abençoa agora a nossa vida no contato com a tua palavra, que nada nos distraia e que nós estejamos totalmente voltados para o Senhor. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu quero hoje compartilhar com vocês sobre o seguinte tema: quem é Jesus para você? Esse é o tema da mensagem dessa noite. Quem é Jesus para você? Nós estamos diante de um texto que, depois de um bom tempo no seu ministério, pregando, orando por pessoas, tocando em pessoas, falando com gente, entrando em casas, falando com pessoas, curando pessoas, Jesus virou para os seus discípulos e lhes fez uma pergunta. E a pergunta foi: o que o povo diz, ou quem o povo diz que eu sou? Aí eles disseram: uns estão falando que é João Batista, outros estão falando que é Elias, tem também quem fala que tu és Jeremias. Aí Jesus faz uma segunda pergunta: e quem vocês pensam que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? O que vocês dizem ao meu respeito? Perguntou Jesus aos discípulos, aqueles que andavam com ele, aqueles que estavam pertinho deles. Se você ler o próprio Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo de número 42, você vai ver que está escrito assim: o que vocês pensam de Cristo? É uma pergunta. O que vocês pensam de Cristo? E hoje o que eu gostaria de compartilhar com vocês é exatamente isso. O que nós pensamos de Cristo? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós?
Quem é o Senhor Jesus? Nós estamos aí às portas do Natal, nós estamos aí beirando 2015, nós estamos chegando nessa festa onde as famílias se reúnem, onde gente que não se viu o ano todo, mas agora no Natal eles se veem, onde gente que não se falou o ano todo, mas agora no Natal eles querem se falar. Mas o que eu quero realmente meditar com vocês hoje é: quem é Jesus para você? O que ele significa para você? E nessa semana, mais precisamente ontem, eu estava lendo uma pesquisa que foi feita na Inglaterra, por um site a pedido de um shopping center da Inglaterra. Eles fizeram uma pesquisa agora nesses últimos dias, exatamente por causa do período do Natal, exatamente para ver como é que está a religiosidade do povo, como é que está o povo com Jesus Cristo. E esse site chamado YouGov, depois você pode até pesquisar lá, ele divulgou que eles fizeram uma pesquisa entre os ingleses sobre religião. E o resultado entre os adultos, eles pesquisaram adultos e crianças. E entre os adultos foi que 40% dos ingleses disseram que não tem nenhuma religião. 55% dos ingleses disseram que são cristãos. E 5% disseram que tem outras religiões. Mas esse não foi o principal resultado da pesquisa. O principal resultado da pesquisa foi que eles fizeram, ao mesmo tempo, a pedido de um shopping center, entre as crianças, a seguinte pergunta: quem é Jesus Cristo? Essa era a pergunta da pesquisa, e eles entrevistaram 1.000 crianças, e entre as 1.000 crianças, eles perguntaram: quem é Jesus Cristo? E eles deram 4 alternativas para ficar mais fácil para as crianças. Eles deram 4 alternativas para elas, para responder essa pergunta: quem é Jesus Cristo? A primeira alternativa foi: Jesus Cristo é um jogador do Chelsea. A segunda alternativa era: Jesus Cristo é o Filho de Deus. A terceira alternativa era: Jesus Cristo é um participante do programa X Factor. A quarta alternativa foi: Jesus Cristo é um astronauta. Fizeram essa pergunta para 1.000 crianças. E a grande questão que surgiu entre todos eles, e está sendo amplamente divulgada em muitos sites nessa semana aqui, é que 20% dessas 1.000 crianças, portanto 200 crianças, responderam que Jesus Cristo é um jogador do Chelsea. 200 das 1.000 crianças responderam que Jesus Cristo é um jogador de futebol. Menos da metade dessas crianças responderam que Jesus é o Filho de Deus. Menos da metade. Aí, como eles estavam fazendo a pesquisa, tinha várias outras. Por exemplo, eles chegaram à conclusão, pela pesquisa, que 25% das crianças acreditavam que a história do Superman está na Bíblia. 30% das crianças, dessas 1.000, representando as inglesas, não sabem onde é mencionada a história de Adão e Eva na Bíblia. 90% não sabe quem é o rei Salomão. Nunca ouviram falar. Isto é um retrato dos dias que nós vivemos. Quem é Jesus Cristo para você, meu irmão? Eu quero dizer a você essa noite que essa pergunta é a mais importante da história. A pergunta mais importante da história da sua vida é: quem é Jesus para você? É o que Jesus perguntou para Pedro e seus discípulos. O que ele perguntou e ouviu dos outros: quem as pessoas dizem que eu sou? O que estão falando de mim? Disse Jesus. E eu quero dizer para você que o que você pensa de Jesus é mais importante do que você pensa da igreja.
É mais importante do que o que você pensa sobre o pastor Eduardo. É mais importante do que o que você pensa a respeito da igreja católica, de um padre, de uma pessoa famosa. É mais importante. A questão mais importante é: quem é Jesus Cristo para você? Porque quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que o céu, a terra e o inferno se manifestaram para responder quem é Jesus Cristo. Aqui Jesus perguntou aos seus discípulos para saber o que o povo dizia e também a eles mesmos. Porque tem duas maneiras de se conhecer Jesus. Uma é pelo que os outros falam. Jesus disse: o que as pessoas estão dizendo quem eu sou? Você pode conhecer Jesus pelo que os outros falam, pelo que eu falo, pelo que eu vou falar dele aqui hoje. Mas Jesus também tornou essa pergunta pessoal, particular, diretamente ligada aos discípulos. A cada um deles ele disse: tudo bem, o povo está dizendo isso, mas o que vocês dizem que eu sou? Quem eu sou para você? Para o povo eu posso ser Jeremias, João Batista, até Elias, não tem problema, mas quem eu sou para você? E olha que coisa interessante, o que Jesus está falando aqui é que às vezes as pessoas têm respostas bonitas. Quem eu sou? Jeremias, João Batista, Elias, mas não é porque é o bonito, é o certo. Se você sair lá fora e perguntar quem é Jesus para você, as pessoas vão dizer coisas bonitas, muitas delas vão dizer coisas bonitas, mas não quer dizer que são bonitas, que estão corretas, e que Jesus é realmente uma pessoa importante na vida daquela pessoa que está respondendo a pergunta. Então Jesus pergunta a eles, e eu quero ir para a Bíblia agora, para a gente ver como que os céus se manifestaram a respeito de Jesus. Como é que o inferno se manifestou a respeito de Jesus? O que o inferno disse sobre Jesus? Você sabia que o inferno se manifestou sobre Jesus? Você sabia que a terra se manifestou a respeito de Jesus? Vamos lá. O que o céu disse a respeito de Jesus? Ele ficou 33 anos apenas aqui na terra, e a Bíblia diz que por várias vezes, mas eu vou citar duas, os céus se manifestaram acerca de Jesus Cristo. A primeira delas foi no dia do seu próprio batismo. A Bíblia diz que Jesus estava sendo batizado por João Batista, veio uma pomba em forma, o Espírito Santo na pessoa, na forma de uma pomba, e a Bíblia diz que uma voz bradou do céu, de forma que todas as pessoas ouviram, e a voz dizia assim: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Jesus estava se batizando e os céus se manifestaram: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Outra vez que os céus se manifestam é que Jesus e 3 discípulos estão no Monte da Transfiguração. A palavra de Deus diz que Moisés aparece, Elias aparece, uma nuvem de glória luminosa aparece no meio deles, eles são envolvidos pela glória de Deus, e uma voz estrondosa fala outra vez: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Os céus se manifestaram outra vez a respeito de Jesus. Então, o que o céu disse sobre Jesus? O que Deus disse sobre Jesus? Os céus sobre Jesus disseram: esse é meu filho, ouçam a ele, eu tenho prazer nele, ele é o meu escolhido, ele é o meu eleito, ele é o meu Messias, ele é o meu Salvador. Os céus responderam essa pergunta que Jesus fez aos discípulos: quem os céus dizem que eu sou? Os céus dizem: tu és o filho amado. Aí o inferno, várias ocasiões,
Jesus se deparou com pessoas possessas por espíritos malignos. Várias ocasiões, Jesus orou por pessoas endemoniadas, pessoas que estavam opressas, oprimidas por um espírito maligno, e em todas essas ocasiões, os demônios saíam dessas pessoas dizendo quem era Jesus. Os demônios representavam um inferno, e sabe o que eles diziam sobre Jesus? Filho do Altíssimo, o que você está fazendo aqui? Todo-Poderoso, Santo dos Santos, o que tu fazes aqui? Jesus expulsa uma legião de demônios e um homem que eles dizem: Filho do Altíssimo, que temos nós contigo, o que vieste fazer aqui? Jesus é reconhecido, chamado pelo inferno de Filho de Deus, Filho do Altíssimo, o Santo de Deus, aquele que veio para destruir as obras do inimigo. O inferno se manifestou a respeito de Jesus. E enquanto ele esteve na terra, os homens também se manifestaram acerca dele. As pessoas também se manifestaram acerca de Jesus. E o que as pessoas disseram sobre Jesus? Por exemplo, certa vez mandaram uns guardas prendê-lo. E os guardas foram prender Jesus e voltaram para os seus generais, capitães, sem Jesus. E aí foram indagados: cadê o Jesus? E eles disseram assim: é impossível prendê-lo, porque ninguém jamais falou como esse homem. Quando aqueles guardas chegaram e começaram a ouvir Jesus, eles ficaram tão impactados pela palavra de Jesus, que eles disseram: não dá para prendê-lo. Judas, por exemplo, depois de trair Jesus, ele se manifesta e diz: eu traí um inocente. Pilatos, por exemplo, se manifestou e disse: eu não vejo nele nenhum crime. A mulher de Pilatos também se manifesta e diz para o marido: não se envolva com esse homem. Pedro respondeu aqui: tu és o Filho do Deus vivo. Quem é Jesus para você? As pessoas se manifestaram, os céus se manifestaram, o inferno se manifestou, as pessoas disseram quem era Jesus. Por exemplo, mais perto de nós, John Lennon disse que os Beatles eram mais famosos que Jesus, e que o cristianismo passaria em pouco tempo. Os Beatles se dividiram, os Beatles acabou, o John Lennon morreu, e o cristianismo continua avançando, porque Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus na sua vida? Eu quero andar um pouquinho na Bíblia e dizer para você algumas coisas. Primeira delas, Jesus Cristo é o único Filho de Deus. A Bíblia diz que Ele é o Filho gerado pelo Espírito Santo, que Ele é o Santo de Deus, que Ele não herdou o pecado, que Ele nunca cometeu pecado. A Bíblia diz que Jesus é o Filho único de Deus, unigênito, exclusivo, aquele que Deus deu para salvar o mundo. O Sandro leu aqui hoje, na abertura do culto, um outro texto sobre Jesus, que diz que Jesus é o Criador do universo. A Bíblia diz que sem Ele, nada do que foi feito teria sido feito. A Bíblia diz que Ele é o Filho único de Deus. A Bíblia diz que Ele é o Criador do universo. A Bíblia diz que o universo está na palma da mão dele, que Ele coordena o universo todo com suas mãos. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o Salvador. Nós estamos perdidos e precisamos de um Salvador. Ele veio para destruir as obras do diabo.
O diabo vem na nossa vida para matar, roubar e destruir, e talvez anos da sua história, anos da sua vida, anos da sua família, você foi roubado, espoliado, morto, mas Jesus veio para destruir essas obras e lhe dar uma vida nova, aleluia, que Ele é Salvador. A Bíblia diz que Jesus venceu o pecado. A Bíblia diz que Jesus veio nos reconciliar com Deus. Jesus é aquele que reconcilia você com Deus. É aquele que nos leva para Deus de novo. Por isso que a Bíblia o descreve como mediador, como porta, como caminho. Jesus Cristo veio para morrer em nosso lugar. Ele morreu em seu lugar. Quem é Jesus para você? Jesus é o Salvador. Ele morreu no seu e no meu lugar. Ele pagou o nosso pecado. Jesus, segundo a Bíblia, é libertação. Ele é o nosso êxodo, Ele é a nossa libertação. Ele quebrou todas as cadeias da nossa vida. Por isso que é impossível uma pessoa conhecer Jesus de perto e continuar presa, amarrada, com a vida enosada, cheia de cadeias. Não, Jesus liberta, Jesus quebra cadeias. Hoje mesmo Ele pode quebrar qualquer cadeia, qualquer prisão, qualquer coisa em sua vida, porque Jesus é libertação. Quando eu leio a Bíblia, eu vejo também que Jesus é o Senhor do tempo. Ele nunca chega atrasado, tampouco adiantado. Jesus é o Senhor do tempo. Ele tem a hora certa, Ele tem o tempo perfeito, Ele é a própria hora de Deus. Jesus, e isso fica claro nos textos, por exemplo, que são tão lidos agora no Natal, de Lucas capítulo 2, que no Natal algumas pessoas ainda leem Lucas capítulo 2 para ver o nascimento de Jesus, como é que foi, porque ainda entendem que o Natal é o nascimento do Filho de Deus. A Bíblia lá diz que Maria foi visitada pelo anjo Gabriel aos 16 anos, bem provavelmente, e o anjo foi anunciar que ela seria mãe do Filho de Deus. E o mesmo anjo, no mesmo tempo, foi também falar com a prima dela, Isabel, que já era de idade avançada e estéril, e foi dizer que ela também teria um filho, que seria João Batista, o precursor de Jesus. E por que que esses dois textos mostram Jesus como o Senhor do tempo? Porque na história de Isabel, parece que Deus está chegando atrasado. Ela já é velha, ela está estéril, mas a Bíblia diz que o anjo chega: você vai conceber, há um tempo novo para a sua vida, virá um homem cheio do Espírito Santo na tua história, ele será João Batista. Na história de Maria, parece que ele está adiantado. A menina tem só 16 anos e ele já está chegando, ela vai ser mãe do Filho de Deus, mas Jesus é o Senhor do tempo. Ele não chega nem adiantado e nem atrasado, Ele chega sempre na hora certa. Ele é o Senhor do tempo na tua vida, o tempo está nas mãos dEle, Ele tem a hora certa de chegar, e se você está esperando algo dEle, saiba disso, Ele tem a hora certa, querido. Ele vai chegar no tempo correto. Mas quando lemos ainda a Bíblia, nós vemos que Jesus é também o Todo-Poderoso. A Bíblia diz que o mar lhe obedece. A Bíblia diz que a tempestade obedece a Ele. As Escrituras dizem que os céus o obedecem, a terra o obedece, os demônios o obedecem. A Bíblia diz que para Ele não há impossíveis. Mulheres geraram filhos, pessoas foram libertas, pais tiveram de volta seus filhos, pessoas foram curadas, porque para Jesus não há impossíveis.
Foi o que o anjo também disse a Maria e para Isabel: para Deus não há impossíveis. Ele conhece os peixes, Ele conhece o mar. Ele manda Pedro pescar de um lado, porque sabia onde estavam os peixes. Ele manda Pedro ir pescar uma moeda na boca do peixe, porque Ele conhecia e conhece todas as coisas. Jesus na Bíblia é o Todo-Poderoso, tão poderoso que até a morte Ele venceu, aleluia. Que a Bíblia diz que ao terceiro dia Ele ressurgiu. Quando olhamos para a Bíblia, vemos que Jesus é o médico dos médicos. E quem diz isso é Lucas, um médico. O médico Lucas está dizendo que Jesus é o médico dos médicos. Cura o corpo, cura a alma, cura o espírito, restaura o ser humano integralmente. A Bíblia fala que Jesus é o mestre. Ninguém jamais falou como Ele, ninguém jamais ensinou como Ele. Esse é o Jesus apresentado pela Bíblia. Incomparável, indescritível. Não dá para medir, mas a grande questão é quem é Jesus para você. E sabe o que me impressiona? É uma verdade incrível. Quantos aqui creem em Jesus? Levantem a mão. Há uma verdade na Bíblia que é incrível. A Bíblia diz, dizendo e usando as palavras do próprio Jesus, a Bíblia diz assim, Jesus falando agora: onde estiverem duas ou três pessoas reunidas em meu nome, com o propósito de me buscar no meu nome, eu estarei no meio delas. Quem disse isso? Jesus disse isso, não foi? Você crê em Jesus? Olha o que Jesus está dizendo: onde estiverem duas ou três pessoas reunidas no meu nome, eu não vou mandar um representante, não é que eu vou mandar um anjo, não é que eu vou mandar o Gabriel, não, eu mesmo estarei no meio delas. Portanto, quem está aqui hoje? Quem está aqui no nosso meio? E duas coisas me impressionam nesse texto. A primeira delas é que é uma coisa extraordinária, impressionante, saber que o próprio Jesus está aqui, sim ou não? Que coisa linda. Eu estou caminhando aqui, mas Jesus também está. E aliás, Ele não tem esse problema como o meu de não poder passar aqui. A Bíblia diz que Ele atravessa paredes, Ele passa, Ele vem para cá, Ele vai para lá, Ele toca aqui, Ele toca ali, Ele chega aqui, Ele chega ali. Ele não tem esse problema como nós temos. Mas a segunda coisa que me impressiona nesse texto é que nós não medimos a grande responsabilidade e o grande desafio que esse texto nos proporciona. Porque Jesus está aqui desde quando você chegou. E tem gente que está aqui no Facebook. E Jesus está aqui. E Jesus está passeando. E tem gente que está aqui, mas está lá longe. Mas Jesus está aqui. Jesus está aqui no nosso meio. Esse mesmo Jesus aí da Bíblia, esse mesmo que falou, está andando agora aqui, passeando agora aqui. Tem gente que está distraída. E tem gente que ainda não dobrou o joelho, e tem gente que ainda não glorificou, e tem gente que ainda não exaltou, e tem gente que acha que isso é normal. O Filho de Deus está neste lugar. Ele está aqui, Ele está aí, Ele está aí, Ele está neste lugar. Jesus está aqui, igreja. Jesus está no nosso meio. Olha só, quando as pessoas viam Jesus, subiam em árvores, se lançavam ao chão. Quando as pessoas viam Jesus, elas tocavam em suas vestes, elas queriam abraçá-lo.
elas se jogavam aos seus pés. E hoje nós temos Jesus aqui revelado no nosso meio, e às vezes ficamos de qualquer jeito. O Filho de Deus está no nosso meio. O que você vai fazer com essa verdade? Porque nós tratamos o culto às vezes como qualquer reunião, mais uma reunião da nossa agenda. Alguns acham que culto é igual cinema, é igual passeio no shopping. Mas não é, querido. A única coisa que faz dessa reunião diferente é que o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Santo, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o Deus forte, aquele que era, que é e que há de vir, se faz presente na igreja. Adore-o, adore-o, adore-o então. Exalte a Ele, exalte a Ele. Ele está aqui. O que você vai fazer? Acima de tudo está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Diga quem é Jesus. Sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás pra sempre. Prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus. As irmãs, declare, diga. Os homens, cante, diga. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei.
salvação.